Olá, aqui é o professor Piscini. Você tá querendo estudar por questões, mas não sabe fazer do jeito certo? Tá todo mundo falando, estuda por questão que é melhor, mas aí você fala, mas como que eu faço isso? Como que eu estudo por questão? Qual que é o momento? Quando que eu estudo teoria e quando eu devo estudar por questões? Se você tem essas dúvidas, assista esse vídeo até o final, porque eu vou passar para você 5 dicas para estudar por questões do jeito certo. Vou passar dicas práticas para ajudar você a melhorar o seu aprendizado estudando por questões. Antes de passar as dicas, é importante deixar claro por que você deve estudar por questões. Quando você vai identificar o estudo correto por questões? Eu adoro o estudo por questões, é um tipo de aprendizado ativo que eu indico muito. O grande problema é que hoje em dia existe, e assim, não é uma crítica, eu acho que todo conhecimento ele ajuda, é legal, é bacana, só que eu vejo muita gente que não entende a ideia por trás do estudo por questões, falando algumas coisas que funcionam para elas. Beleza, ótimo, mas não funciona para a maioria das pessoas. A grande questão é a seguinte: você só pode estudar por questões quando você tem uma base teórica. Não tem como você estudar por questões se você não tem uma base teórica. Professor, o que é uma base teórica? Cara, é quando você viu uma parte da teoria, quando você assistiu uma parte das aulas. Imagina o seguinte, você chega lá e vai estudar por questões. Matemática. Tá lá, ó, 2 mais 2, 3 mais 3. Se você não sabe o que é adição, se você não sabe identificar as fórmulas, não adianta. Você vai ficar quebrando a cabeça. Vai ser mais demorado. Então a teoria, ela vem muitas vezes primeiro para te dar uma base, para falar para você, olha, é assim que acontece, é assim. Ela fornece para você o entendimento daquele conteúdo. Uma vez que você tem o entendimento daquele conteúdo, as questões vão fortalecer o seu raciocínio. Aí você aplica as questões. Então quando alguém chega para mim e fala, professor, eu estou estudando por uma prova agora e é nova para mim. Eu não tenho... Digamos que você está fazendo um concurso público, isso é bem comum em concurso público. Professor, eu sou formado em engenharia, tem muitas pessoas que são assim, e quero fazer concursos na área de direito. Eu não tenho a base do direito, eu não sou formado em direito. Devo começar com as questões? Não, você tem que ter uma base teórica. Aí vem um outro ponto também que é muito contraditório. Hoje em dia, há muito tempo eu sempre falei assim, não, cursinho funciona, cursinho não funciona. O cursinho, ele é ótimo para fornecer uma base. Ele é ótimo para fornecer uma base. Pô, eu vou chegar para esse cara da engenharia e falar, não, vai lá e faz uma faculdade de direito. Cara, o cara não tem tempo para isso. Então, quando ele vai num cursinho, o cursinho vai fornecer para ele a base de aulas e tal, para ele conseguir responder as questões. Tem um aluno que eu estou acompanhando que é assim, formado em engenharia, e o conhecimento dele hoje na base de direito é muito grande. Eu converso com ele e falo, pô, você tá muito bem, cara. E ele fala, não, professor, eu entendo isso aqui de lei e tal, e ele lê notícia. Como que ele construiu essa base? Ele assistiu uma série de aulas de cursinho que ajudou ele a ter essa base, e hoje ele está numa outra fase, que é o estudo por questões. Então entenda, não é só jogar a questão do nada. Vamos dizer no meu caso aqui. Sou formado em História e digamos que eu tenho a minha prova para professor, né, como eu fiz o concurso, na qual eu tenho cargo efetivo na rede municipal. Eu estudo por questões, as questões de História, por quê? Porque eu dou aula de História. Qual que é o sentido de eu ver mais teoria de História? Aí não. Agora, quando que eu vou para a teoria? Para as legislações pedagógicas, para a área do ensino. Né, a área do ensino mais voltado para a escola, que tem algumas teorias que eu não trabalho tanto no meu dia a dia, aí sim eu tenho que ir para a teoria e depois eu vou para as questões. Entender isso é fundamental antes de qualquer coisa. Agora vamos direto às dicas, tá? Mas se você chegou aqui, alguém colocou no comentário, as dicas começam não sei o quê. Cara, tem que assistir o vídeo inteiro porque senão você vai ficar perdido. Primeira dica para estudar por questões do jeito certo: selecione as questões corretas. Você tem que entender a modalidade de prova que você vai fazer para selecionar as questões. Não é só pegar qualquer pergunta. Imagina o seguinte, se você tem uma prova objetiva é prova de marcar X, tá? Se você tem uma prova objetiva para fazer, qual que é o sentido de você pegar questões discursivas e dissertativas? A sua questão objetiva, ela exige um tipo de raciocínio diferenciado. E é importante que você treine com as questões objetivas para uma prova objetiva. Da mesma forma que se você tem uma prova com questões discursivas ou dissertativas, faça questões discursivas e dissertativas, porque você vai treinar o tipo de raciocínio para cada uma desse tipo de questão. Uma questão objetiva exige mais análise de dados. Você está lendo, você está coletando informações, você está raciocinando e puxando da memória. Já uma questão discursiva dissertativa exige mais a capacidade de reter na sua memória uma informação e passar essa informação para o papel, de forma que fique claro e conciso para o avaliador. Então é importante você ter isso, essa diferença. Professor, como que eu defino?
pela sua prova. O que a sua prova exige? Questão objetiva? Então faça questões objetivas. Questões discursivas, dissertativas? Então faça questões discursivas, dissertativas. É só assim que você consegue melhorar o seu rendimento nas provas da modalidade que você está fazendo. E a segunda dica para você estudar por questões do jeito certo é fazer uma correção correta. A maioria das pessoas, quando eu vejo fazendo o estudo por questões, faz lá a prova dela objetiva, aí errei 30 e acertei 40. Beleza, foi. Na prova discursiva, acertei isso e errei isso aqui. Foi. Cara, não é assim. Você tem que entender que o estudo por questões não é um teste pra você. Ele ajuda você no seu aprendizado. Então você tem que aprender com aquilo. Então quando você faz um estudo com as questões, você tem que procurar entender onde foi seu erro. Você tem que procurar ali voltar à teoria pra entender o seu erro. Você tem que entender o que faz você errar. Uma das coisas que eu faço, às vezes a gente tá no acompanhamento, o pessoal fala assim, pô, você não tinha pensado nisso? A gente sempre passa um momento de análise de questões. E na análise de questões, a gente analisa o raciocínio por trás da questão. É muito importante que você faça isso. Qual que é o raciocínio que você empregou naquela questão que fez você errar? Às vezes, e muitas vezes, a pessoa fica até espantado quando a gente faz o acompanhamento, é que assim, o que você errou não foi porque não memorizou ou não aprendeu, foi por falta de atenção. E a falta de atenção, muitas vezes, é uma autossabotagem que você comete, né, consigo mesmo. Por quê? Por falta de confiança, por falta de mentalidade. Eu não quero banalizar aqui, falar uma coisa que tá banalizada, né, só pensar positivo, mas assim, entenda, a sua mentalidade é importante para uma prova. Se você acredita que não é capaz, se você acredita que não vai dar certo, você vai validar isso errando questões por falta de atenção. É básico e eu vejo isso sempre. Então entenda, não é só isso. Você precisa estudar, você precisa ter a base teórica. Mas este é um elemento importantíssimo, seja para concurso, seja para prova específica de titulação, seja o que for que você está fazendo. Minha terceira dica para você estudar por questões do jeito certo tem a ver com a segunda, que é entender o porquê que você errou. Por que você errou aquela questão? O que faltou para você acertar aquela questão? Que tipo de raciocínio você deveria ter empregado? O que você não fez corretamente? O que você deveria ter feito da forma certa? Colocar isso ajuda você a ter uma clareza, inclusive para questões futuras. Porque se você não faz isso, é como eu acabei de falar na dica anterior. Cara, você está perdendo tempo. Não é só marcar, acertei tanto, errei tanto. Não, cara, os seus erros... Entenda o seguinte, aqui vem uma outra coisa que eu falo pro pessoal. O pessoal fala, professor, mas será que é isso? É isso. Cara, enquanto você está estudando, aproveita para errar o máximo que você puder. Porque enquanto você está errando, você está aprendendo aqui. Você não pode errar na sua prova. Você não pode errar no momento que você precisa do resultado. Mas em casa, estudando em casa, aí você pode errar. Porque aí você aprende. Você fala, pô, olha aqui, errei isso aqui. Errei de novo esse conteúdo. Pô, eu tenho que voltar nesse tema. Esse tema tá fazendo eu errar muito. É esse o momento que você deve errar. Não tenha medo disso. Não tenha medo de se confrontar com as questões. As questões fornecem para você pontos que você precisa melhorar no seu estudo. Não é um atestado de insuficiência. Pô, você é burro. Não é isso. A questão não faz isso com você. Ela mostra, ela fala, olha, você não é burro, mas você tá errando aqui. É a conversa que a questão tem com você. E você tem que ter isso muito claro. A minha quarta dica para estudar por questões do jeito certo é criar simulados também. Tudo bem que eu tenho falado para você que o estudo com questões envolve uma correção aprofundada, envolve entender o raciocínio, mas crie em um determinado momento, e não é sempre, pequenos simulados que emulem o ambiente de prova, que você pareça que está fazendo uma prova com uma carga grande de questões para serem respondidas num tempo determinado. É muito importante esse simulado. Eu tenho gostado muito de alguns cursinhos que eu tenho observado, não só na área do concurso público, como na área de titulação, principalmente na carreira médica, principalmente na área da OAB. Eu estou vendo vários cursos aplicando testes sistemáticos com os alunos. Isso é importantíssimo para o desenvolvimento intelectual e para o desenvolvimento do raciocínio na hora da prova. Para você criar também um ambiente de pressão, de ansiedade que a prova gera. E é importante que você faça esse simulado. Se você não está num cursinho, você pode criar seu próprio simulado. Tem aplicativos hoje em dia, tem sistema, tem provas antigas que você pode utilizar. Tudo isso vai ajudar você a desenvolver um raciocínio mais acelerado para sua prova. Porque a sua prova ela não é só um teste de conhecimento. Ela é um teste de conhecimento e também de agilidade mental, de pressão, de ansiedade que você tem naquele determinado momento. Então fazer os simulados ajuda muito você nesse aspecto. A minha quinta e última dica para você estudar por questões do jeito certo é tenha uma lista de temas que você tem dificuldade. É muito legal você, ao longo quando você vai fazendo as questões em casa, nos simulados, você vai criando uma lista de temas que merecem ser reforçados. E aí você cria um horário específico de reforço no seu plano de estudos para garantir que aqueles temas que são importantes, que você
identifica a importância dele, ao mesmo tempo que você verifica que você está errando muito, você possa reforçá-los, você possa voltar àquele tema e manter uma prática de revisão sistemática para garantir um maior fortalecimento do seu aprendizado. Você fazendo tudo isso e mantendo essa lista para você fazer esse reforço é fundamental para que você tenha um melhor resultado na hora da sua prova. Bem, estas foram as minhas 5 dicas para você estudar por questões do jeito certo. Veja o que você vai fazer agora. Vai colocar aqui embaixo nos comentários qual dessas dicas você gostou mais. Foram todas? Se não foi nenhuma, coloca aqui qual que você acha, cara, professor, essa aqui vai me ajudar muito. Clique em gostei porque ajuda demais também e compartilha com aquele seu amigo ou amiga que está estudando por questões ou está querendo ou está perdido. Se ajudou você, ajuda ele. Manda, isso ajuda também o nosso vídeo a chegar a mais pessoas e com o canal crescendo eu posso produzir conteúdos gratuitos como esse aqui e com dicas práticas para várias pessoas como você recebeu agora. Está estudando por uma prova, concurso, quer ter um resultado mais rápido? Aqui embaixo tem o meu curso, Método 5. Conheça o meu curso, ali eu detalho para ele como ele funciona, como que ele vai ajudar você a ter esse resultado. Dá uma conferida aqui, o link está aqui embaixo do Método 5. Tem aqui embaixo também o meu grupo do WhatsApp, onde eu passo dicas diárias. Tem também o número, aliás, para você mandar também. Tem o meu grupo do Telegram, onde eu passo dicas diárias para você manter a sua dica ali de estudo diária que eu vou mandando para as pessoas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então é isso, até a próxima.